Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão, e tivemos uma grande novidade. Agora há pouco, aí, minutos atrás, antes de começar aqui a planejar o vídeo, saiu uma baita informação a respeito da SAF do Vasco. Vamos explicar tudo o que está acontecendo no nosso clube. Também vamos falar um pouquinho aqui da situação de fornecedor esportivo, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí quem está se inscrevendo no nosso canal. Já agradeci mais cedo pelos nossos 215 mil inscritos. Queria agradecer novamente aí quem não acompanhou aí nossos vídeos. Muito obrigado aí quem está sempre assistindo aqui no nosso canal, se inscrevendo aí. Agora a nossa meta é outra, né, cara? Nossa meta agora é chegar a 220 mil inscritos, cara. Se você puder se inscrever aí, vou agradecer demais. Se puder compartilhar também, tamo junto. Bom, pessoal, o Globoesporte.com trouxe uma matéria muito interessante minutos atrás aí a respeito da SAF do Vasco e também dos gastos do nosso clube. De acordo com as informações, o Vasco segue tentando enxugar gastos e admitiu que a solução aí para a SAF deverá ficar para 2025. De acordo com as informações, passado quase um terço aí de 90 dias de suspensão da ação judicial e da arbitragem na FGV, o Vasco ainda prevê pequenos avanços pela venda das ações da CSA7 Partners, antiga parceira do clube aí na SAF do nosso futebol. Houve conversas com potenciais interessados, mas por enquanto não há propostas na mesa da empresa que está controlando hoje a CSA7 Partners, a ACAP, a seguradora que assumiu o espólio da empresa norte-americana. O que se explica também pela complexidade da negociação. A ACAP detém cerca de 31% da CSA7 Partners, o Vasco 30%, referentes ao acordo de acionistas de 2022, mas ainda 39% que estavam em discussão na arbitragem na FGV, paralisada antes do seu início por pedido do clube e da seguradora. Internamente, os dirigentes admitiram que a resolução para o futebol do Vasco deverá ficar em 2025. Inicialmente, a movimentação do Vasco era pela rescisão de contrato de investimento e do acordo de acionistas com a CSA7 Partners, enquanto os americanos queriam a retomada do controle do futebol do Vasco pelo contrato assinado em 2022. A diretoria do Pedrinho alega diversos descumprimentos de contrato e outras irregularidades, como atrasos e operações que seriam proibidas. Uma delas, a triangulação financeira feita pela CSA7 Partners com retirada de dinheiro do Vasco para uma empresa coligada do grupo 777. A CAP, por sua vez, ainda não colocou preço na revenda da SAF e o Vasco estuda outras possibilidades. A diretoria vascaína mantém contatos com representantes da CAP no Brasil e o cenário vai depender até de uma possível desvalorização de mercado do preço da SAF. O acordo original previa 700 milhões em investimentos por 5 anos e mais 700 milhões em pagamentos de dívidas. Ou seja, caso a CAP analise ofertas mais baixas, nem mesmo o movimento do clube para a recompra de ações é considerado impossível, o que é defendido por correntes políticas dentro do Vasco, mas considerado uma tarefa difícil pela falta de recursos de um clube que há anos está vivendo uma crise financeira, né? Ou seja, se o Vasco quiser retomar o controle da SAF, comprar toda a porcentagem da CSA7 Partners, o Vasco teria que ter uma grana aí para poder investir nesse retorno, né, cara? Para comprar novamente. Só que o Vasco não tem esse dinheiro disponível. O Vasco não é um dos clubes aqui no Brasil que tem grandes arrecadações, como por exemplo aí o Corinthians e Flamengo, e infelizmente não tem essa grana para conseguir recomprar o clube e tirar de vez o Vasco da mão da CSA7 Partners e ficar ali com o associativo. Por sua vez, o Pedrinho teria garantido que querem a manutenção do futebol nas mãos de uma SAF, não importa a solução para o imbróglio com a antiga parceria. Em recente manifestação no Conselho Deliberativo, ele assegurou que conseguiria fechar o ano de 2024 com os salários em dia. Vale ressaltar que a situação ainda do Vasco está longe de ser tranquila, né? E o início de 2025 é bem preocupante quando se soma as possibilidades de um transfer ban pelo não pagamento do lateral direito Pumita Rodrigues e também do Paulinho Paula. Mas a diretoria vascaína busca equilibrar as contas em algumas antecipações. Uma delas foi o recebimento da parcela de um pouco mais de 40 milhões pela venda do Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Outra coisa também é a verba garantida pelo avanço aí na Copa do Brasil, somados os valores recebidos pelo Vasco até as semifinais. Pela primeira vez em 13 anos, o Vasco já embolsou cerca de 22 milhões 850 mil reais com a participação na competição nacional de 2024, né? Vale ressaltar que existe também uma possibilidade de antecipação no name rights aí de São Januário.
Entre os outros mecanismos para manter até aqui a casa em ordem está a geração de novas receitas com a do patrocinador Viva Sorte, que também assinou aí um contrato até o fim de 2025, já está sendo estampado na camisa do Vasco. Também a situação aí com a Betfair, o Vasco pretende sentar e conversar com a empresa, sua patrocinadora master, até 2025, e também tem uma possibilidade de renovação e a troca de material esportivo, já que o contrato com a capa foi estendido até maio do ano que vem. Já já a gente vai voltar nesse assunto aí de material esportivo aí para deixar mais claro para o torcedor. Outra situação para o Vasco manter a casa em ordem seria a renegociação de dívidas. Os dirigentes do Vasco negociaram um alongamento aí de série de dívidas feitas ainda pela Cessa Sete Partes, como a do francês Dimitri Payet, que tem muito a receber ainda de direitos de imagem, cara. O Vasco teria atrasado direitos de imagem do jogador. Os dirigentes calculam que essas renegociações e demais operações deram um fôlego de até 4 meses, diminuíram drasticamente o custo mensal do clube da SAF, que já chegou a beirar cerca de 40 milhões de reais. Essa conta passa por folha salarial superior a 18 milhões, mais RCE, que varia cerca de 2,5 milhões a 5 milhões de reais, e um acordo com a Fazenda de cerca de 3 milhões por mês. Houve sim uma redução na folha salarial do Vasco, mas não foi tão substancial por causa também da chegada do Felipe Coutinho, porque o Vasco precisou dividir alguns salários de jogadores negociados por empréstimo. Uma possibilidade levantada, como a gente falou, seria aí a venda do name rights de São Januário. O empresário José Roberto Lamáquia, lá da Crefisa, teria assinado com interesse para comprar o name rights de São Januário ainda na campanha do Pedrinho, a presidência aí do Vasco, mas recuou a investida numa possibilidade aí de antecipação de recursos via aí Crepifá, do grupo Crefisa. O clube também mantém conversas com outros interessados e conta ainda com essa hipótese de antecipação de recursos para essa venda aí do name rights, mas aparentemente não seria um cenário provável para o Vasco nesse momento. A venda de jogadores deve ser peça fundamental também nesse quebra-cabeça, de acordo com as informações. Há possibilidades tanto de atletas que estão no clube, como o Ryan, convocado aí também recentemente pela seleção sub-20, como também daqueles jogadores emprestados a outros clubes, como o Orejano, que está atualmente lá no futebol dos Estados Unidos, do chileno Palacios, que está lá no Colo-Colo, e também do Cleiton, que está emprestado ao futebol português. É uma matéria muito grande, vale a pena aí você conferir depois que acabar o vídeo. Dá uma entradinha lá no Globo Esporte e ler com calma o que trouxe o Globo Esporte. Basicamente é tudo isso que eu trouxe aqui no vídeo. É difícil de entender, mas é o que está acontecendo no Vasco hoje. O Vasco não tem proposta de investidores aí para comprar a SAF do Vasco, tanto aí, para deixar claro, investidor árabe, que foi muito especulado, não chegou nenhuma proposta. Se falou também da empresa lá que gera o Liverpool, FSG, que também tem como sócio o LeBron James, ele mesmo, jogador de basquete dos Estados Unidos, do Los Angeles Lakers. Também poderia ser uma possibilidade para o Vasco, só que não chegou nenhuma proposta oficial desses potenciais investidores na SAF do Vasco. E como eu expliquei, temos aí as porcentagens divididas, né? Tanto por cento para o Vasco, tanto por cento aí para a Cessa Sete Partners. E é uma situação bem complicada, né? Mas o Vasco deverá resolver isso, quem sabe, no ano que vem, porque pode comprometer muito o nosso ano de 2025, caso o Vasco não ache um comprador da SAF. Quem sabe aí apareça algum investidor ainda nesse ano, né? Por mais que o Vasco entenda que a situação vai ficar mais para o ano que vem, realmente. A gente até agora não sabe se vai aparecer um potencial interessado em comprar o Vasco. O fato é de que o Vasco se desvalorizou muito com essa ação aí do Pedrinho, né, cara? Claro, foi uma ação muito benéfica ao Vasco, mas para o mercado, questões de grana, de investidores, eles ficaram muito preocupados. Até o próprio John Textor quis colocar o dedo ali onde não foi chamado, querendo opinar nos assuntos do Vasco. O Pedrinho, para deixar claro, fez o certo. Ele tinha que fazer isso, senão o Vasco já estaria na segunda divisão nesse momento aqui, já eliminado da Copa do Brasil, sem chance nenhuma de permanecer na Série A. Estaríamos hoje no lugar do Atlético Goianiense, se a Cessa Sete Partes tivesse ficado no comando do Vasco. A empresa faliu, quebrou totalmente e o Vasco iria junto, né, cara? Iria se dissolver totalmente e o nosso futuro seria tenebroso, né, cara? Seria muito complicado aí o Vasco dar a volta por cima, e o Pedrinho se viu nessa situação de entrar juridicamente, aí, judicialmente, para resolver essa situação. E o futebol do Vasco voltou para a mão do associativo. Agora o Vasco vai precisar de um investidor para o próximo ano, para os anos seguintes também, né? Porque o Vasco precisa ter grana para se manter aí, claro, na Série A do Campeonato Brasileiro, lutar por coisa grande, que é o grande sonho do torcedor. A gente sabe que o Vasco não recebe a mesma grana do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, muito abaixo disso, e com certeza o Vasco precisa se valorizar mais ainda do mercado para receber valores com patrocínios que faz jus à nossa grandeza, e infelizmente isso não vem acontecendo, né? Aí que vai entrar a situação que eu falei do fornecedor esportivo. O Vasco renovou o contrato até maio com a capa
para estender um pouco mais esse contrato para dar tempo aí de fechar com a nova marca. Porém, as marcas teriam feito propostas ao Vasco, mas nenhuma teria agradado diretamente ao nosso clube, que, claro, deve querer um valor que é digno do Vasco, né? O Pedrinho não é besta, não vai aceitar qualquer quantia, qualquer mixaria aí de fornecedor esportivo, e estendeu esse contrato com a Capa. A Capa, pelo jeito, parece que não deve ter o interesse em fazer uma nova proposta, uma proposta melhor para continuar no Vasco, tanto que somente estendeu o contrato até maio, a partir de maio. Já no mês de junho, o Vasco deverá utilizar um tampão na camisa. Eu acredito que pode ser uma possibilidade. Vamos dizer hipoteticamente aqui, supostamente, se o Vasco fechou com a Nike, o Pedrinho já deixou claro que a Nike é uma empresa que entraria no mercado somente a partir de 2026. Claro, ele não mencionou o nome da Nike, mas todo mundo sabe que é a Nike, essa empresa que vai voltar aí com tudo a partir de 2026, de acordo com informações que a gente tem de vários jornalistas. E poderia ser uma grande possibilidade para o Vasco utilizar a Nike somente daqui 2 anos. Só que a situação é a seguinte, né? Caso o Vasco tenha fechado com a Nike, vai utilizar aí com a Capa até maio e depois deverá utilizar um VG, uma camisa de marca própria ali para o Campeonato Brasileiro. E a partir de 2026 ter a marca americana como sua fornecedora esportiva. Mas até agora não temos nenhuma confirmação de nada, somente empresas interessadas, não tivemos nenhuma novidade nos últimos dias. A última informação foi muito rasa sobre a Mizuno, dando até mostras que poderia entrar assim no mercado aí para competir, para tentar patrocinar o Vasco. E hoje não temos nenhuma novidade quanto a esse assunto. As empresas teriam demonstrado interesse, foi a própria Nike que a gente falou, a Mizuno, também aí a Puma que teria negociado com a 77 Partners, mas depois dessa situação judicial do associativo do Vasco com a empresa norte-americana saiu totalmente de cena, parece que não deverá patrocinar o Vasco, fazer uma nova proposta, e também uma possibilidade seria a renovação com a Capa. Essas 4 empresas estariam aí brigando por uma possibilidade de patrocinar o Vasco, não ficarei surpreso se o Vasco aparecer com uma Umbro por aí, né, cara? A gente sonha alto com Nike, com Puma, pode acordar aí com a empresa totalmente mais ou menos pelo tamanho do Vasco, né? Infelizmente, essa é a nossa situação, o Vasco não tem tanto poder assim no mercado e esperamos que o Vasco resolva essa questão de patrocínio mais rápido possível, porque também é um dinheiro novo entrando dentro do clube. E a situação da SAF é essa, cara, tá decidido que em 2025 o Vasco deverá resolver essa questão. Não temos propostas oficiais, como deixou claro a reportagem. Deixem nos comentários aí o que você acha da venda da SAF do Vasco, quem para você seria o investidor ideal para o Vasco, se você gostaria da Crefisa ainda, podendo aí, quem sabe, aparecer no Vasco, mas não tem a mínima possibilidade, até mesmo para comprar o name rights aí de São Januário, os caras estão saindo de cena, eu acho que não tem a mínima chance da Crefisa aparecer aí no páreo para tentar comprar a SAF do Vasco e tampouco comprar o nome aí de São Januário, né? Vamos torcer para que o Pedrinho resolva essa questão o mais rápido possível, porque vai que o Vasco realmente jogue a Libertadores, vai precisar reforçar a equipe para fazer uma Libertadores boa, né, cara? Uma Libertadores do tamanho da camisa do Vasco, e quem sabe sonhar com o título, mas vai precisar ter reforço, reforçar bem a equipe, e sem investidor isso não será possível. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu por ter assistido até o final, um vídeo bem difícil aí para você entender, mas é basicamente isso que está acontecendo, tudo vai ficar para 2025 aí quanto à questão da SAF. Tamo junto, é nóis!